Boa noite a todos e todas. Nós estamos reiniciando a live. A primeira parte foi encerrada devido a essa questão mesmo de tempo do Instagram. E ficamos de fazer algumas considerações finais. Então, enquanto as pessoas voltam a acessar a transmissão e o professor Romero também, eu vou só relembrando, né, aqui alguns pontos, né, que estão no vídeo da primeira parte, que já está disponível aqui mesmo no Instagram, e depois eu também deixo disponível no YouTube, para quem de repente não teve condições de acompanhar a discussão desde o início, possa acompanhar com mais calma depois. Estamos conversando hoje sobre a teologia da morte de Deus, ou teologia radical. Nós fizemos algumas reflexões a respeito de como essa teologia lida com questões, né, levantadas pela modernidade, né, pelo mundo moderno, pelo mundo contemporâneo. Fizemos um resumo, né, de alguns dos teólogos que elaboraram esta reflexão na década de 60, como Hamilton e o Altizer, né, que são teólogos americanos, um anglicano, outro de tradição calvinista, como também, de uma certa forma, um teólogo alemão como Dietrich Bonhoeffer lidou com essa questão do secularismo e tentou dar uma resposta teológica a essa questão do secularismo. E eu vou adicionar o professor Romero para a gente fazer essas considerações, e as pessoas podem depois acompanhar com calma o que foi discutido nessa primeira parte da live. Muito bem, Alexandre. Voltamos. Estamos de volta. Pois é, eu queria apenas indicar dois livros que não deu para falar agora na live anterior, que tem a ver. Um é de filosofia, o outro é de teologia, ou pelo menos uma teologia em diálogo com o mundo contemporâneo, né? E que me ajudaram a pensar essa live e que tem me ajudado para além disso. Um é sobre Nietzsche. É um livro inteiro. O cara é um alemão, um professor na Universidade de Munique, chamado Christoph Turke. Eu conheci esse professor, ele andou pela Paraíba nos anos 90, ele foi professor visitante na Federal do Rio Grande do Sul, ele tinha um trânsito com o Brasil, hoje nem sei se tem mais, né? Na época ele andou por lá. E ele lançou esse livro no Brasil por uma editora católica em 1993, inclusive ele lançou lá na Paraíba também, que é um livro chamado O Louco Nietzsche e a Mania da Razão. O Louco Nietzsche e a Mania da Razão. Esse livro inteiro é uma análise do aforismo 125 da H-Ciência. Ele analisa por todos os meios, e numa linha próxima a Heidegger, as metáforas da descrição do aforismo. Né? O aforismo 125 da H-Ciência, o louco, a lanterna, o mercado, os intelectuais, os modernos que mataram Deus, a ideia de morte de Deus. Então, é um livro extraordinário. É um livro de um filósofo, não é um livro de um teólogo, é um livro de um filósofo, então é uma reflexão muito livre, não é? A partir do aforismo 125, a partir do ensaio de Heidegger e a partir do impacto dessa noção de morte de Deus para uma compreensão do mundo moderno. Então, Nietzsche, o louco e a mania da razão. Qual é a curiosidade desse livro? A curiosidade desse livro está aqui, é na editora. A editora Voz é uma editora católica. Então, eu achei muito interessante, porque tem gente que pensa, mas olha, escrever sobre um autor ateu, Nietzsche e tal. Não, a editora era uma editora comercial, mas não é só por isso, não. Eu diria que é uma editora criteriosa. O autor é um autor sério, Christoph Turk é um grande filósofo, é um grande pensador, e a reflexão que ele faz interessa a teologia, interessa a ciência da religião, interessa ao debate religioso contemporâneo, que é a análise que ele faz do aforismo 125 da H.E. Ciência, e a noção de morte de Deus em Friedrich Nietzsche. O outro livro, aí sim, é um livro de um teólogo, de um reverendo um anglicano. Eu acho que você conhece o Don Cupitt, né? Você conhece o Don Cupitt, Alexandre? Não sei se você conhece ele. Don Cupitt é um anglicano inglês. Esse livro chama-se Depois de Deus, o futuro da religião. Depois de Deus,
O Futuro da Religião. Não é de uma editora religiosa, é uma editora laica, que é a editora Record do Brasil, a editora Rocco. Esse livro foi publicado no Brasil em 1999. Por que eu recomendo esse livro, Depois de Deus, O Futuro da Religião? Porque o autor aqui, o Don Cupiti, primeiro, ele é um religioso. Mas ele é um religioso que resolve enfrentar muito semelhante a Bonhoeffer. Muito semelhante. Eu diria que ele é quase uma reencarnação de Bonhoeffer. É uma brincadeira aqui que eu faço com ele. Quase uma reencarnação de Dietrich Bonhoeffer, que é assim, como enfrentar a fé num mundo que não tem mais fé. Como falar de Deus num mundo secularizado da presença de Deus. Como falar de experiência religiosa num mundo que tem tantas outras experiências. Pô, eu acho, só esse ponto de partida dele, para mim, é fundamental. Significa dizer, eu quero falar a linguagem do mundo contemporâneo para fazer Deus falar no mundo contemporâneo e não fugir do mundo contemporâneo para fazer um discurso conservador sobre esse mundo. Então, o livro do Don Cupiti eu acho absolutamente fundamental, Depois de Deus, o Futuro da Religião. Eu até soube que tem um rapaz no curso de filosofia que faz doutorado sobre ele, sobre a obra dele, sobre a orientação de Cícero, né? Eu acho interessante. Agora, eu descobri esse livro é de 99 no Brasil, eu descobri faz uns 10 anos, tal. Comprei, deixei lá e quando foi o mês passado, resolvi lê-lo com calma, com paciência e tal. E foi uma leitura muito agradável, porque de fato corresponde a tudo que a gente disse aqui. Ao que você falou de Bonhoeffer, o que eu falei da teologia radical. Eu diria, ele faz uma grande síntese das consequências da teologia da morte de Deus. Ele faz uma grande síntese para além dela. Não é? Ele está na década de 90, ele é um religioso, só que ele é um religioso que mora em Londres, é um religioso que quer dialogar com o mundo contemporâneo, que quer dialogar com a cultura contemporânea, que não tem medo da cultura contemporânea, que não acha que o inferno está em tudo que é lugar. Então, assim, eu fiquei muito animado com esse livro. Foi um livro muito interessante e eu queria muito recomendar às pessoas que têm fé, às pessoas que querem refletir sobre sua fé, que querem ampliar a sua fé, que querem, na verdade, digamos assim, alimentar a sua fé no mundo contemporâneo. O livro do Don Cupiti, né, Depois de Deus, o Futuro da Religião, para mim é fundamental e eu fiquei pensando muito nele quando estava pensando nessa live de hoje. Bem, da minha parte é isso, eu queria, na verdade, sugerir esses 2 livros e continuarmos. Não sei se você tem mais alguma coisa, meu amigo. Não, bacana. Não, eu só agradecer, né, mais uma vez a participação do pessoal. Na primeira parte, acho que é a segunda live que eu vejo acessar, não sei se você conhece o professor Rogério Proença, que é do programa do Departamento de Ciências Sociais da UFES. Mais de longa data, conheço. E ele postou um comentário que se interessando pelo curso de extensão, que quer participar como aluno, né, colocou assim. Pergunta a Rogério se ele precisa dessas coisas. Rogério é colega, gente boa. Aí ele aí de novo, acabou, aí, botou um joinha agora. Gente boa. Então, Rogério, muito obrigado pela participação, assim como Bartira, que são da UFS. Tem alguns religiosos aqui também, como tem um rapaz aqui que é o pai, que é do Candomblé, né, pai Alisson, que estava postando. Sim, conheço o pai Alisson. Então, o pessoal aqui do Candomblé, de outras tradições religiosas, também tem sempre acompanhado aqui, de religiões de tradições africanas, e os amigos, de um modo geral, o pessoal que te segue aí pelo seu Instagram, os do meu aqui também. E é isso, agradecer. Alexandre, eu queria dizer uma coisa que talvez você não possa dizer, mas eu posso dizer no seu lugar. O papel igreja que você pastoreia aqui, a IPU, é fundamental, porque começou na IPU, começou naquele curso sobre o apóstolo Paulo, começou no nosso diálogo, começou na sua transição para a IPU, na sua liderança na IPU, na sua busca de um espaço físico para a IPU. Então, assim, o papel, inclusive, das pessoas que lhe acompanham na Igreja Presbiteriana Unida, que eu admiro muito, eu acho importante também isso, eu acho fundamental que os colegas saibam disso, né? Então, é isso. Tá muito certo. Bem. Então, e obrigado também, Romero, pelo bate-papo, pela reflexão também. Muito bom. E um grande abraço aí, uma boa noite. Um abraço também para você e abraço para todos e todas que nos acompanharam. E vamos em paz, tranquilo.